Olá, bem-vindo ao Educação Tech. Na teleaula de hoje, você vai aprender sobre a memória dos computadores. Verá os tipos e para que serve cada memória no funcionamento do seu PC. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Educação Tech está no ar. Quando falamos sobre memória do computador, muitas pessoas podem se confundir com os tipos existentes na máquina, até porque os termos utilizados são bem parecidos. A capacidade do disco rígido, por exemplo, pode ser medida como memória, assim como existe a memória RAM. As memórias são as responsáveis pelo armazenamento de dados e instruções em forma de sinais digitais em computadores. Para que o processador possa executar suas tarefas, ele busca na memória todas as informações necessárias ao processamento. Mas você sabe quais são os tipos de memória encontradas em um computador? Para esclarecer essa e outras dúvidas sobre este assunto, vamos chamar o professor Juliano Tavares. Bem-vindo, professor! Olá, Rafael! Estamos aqui em mais uma teleaula e falaremos hoje sobre memória. Os principais tipos de memória encontrados em um computador são a memória de armazenamento e memória RAM. As memórias RAM são as destinadas à execução de programas, armazenar os programas que estão sendo executados ali, e a memória de armazenamento, como discos rígidos, SSDs e DVDs, pendrives, são as memórias que gravam as informações de forma permanente para que você possa acessá-las em qualquer outro momento. As memórias os arquivos que ficam na memória RAM, eles são só para a execução dos programas ali, não permanecem no computador. Desligou a máquina, o arquivo vai ser deletado. O que é memória RAM e para que serve? Como dito anteriormente, a memória RAM serve para executar os programas que estão na máquina, Quando você abre um programa, tudo que está no HD da máquina é consultado com relação àquele programa e os arquivos referentes à execução em si são postos na memória RAM, onde o processador faz um acesso muito mais rápido pelo barramento da placa-mãe, tendo um acesso com mais fluidez, fazendo com que você não tenha perda de performance, o que aconteceria se fosse o acesso direto ao HD, não tivesse uma memória RAM, por exemplo. Qual a quantidade ideal de memória para um PC, notebook ou até smartphone? Boa pergunta, Rafael. Para você ter uma boa performance no computador, a quantidade de memória ali faz toda a diferença. Por quê? Se você tem vários programas abertos, ou os programas que você usa ocupam muito espaço, a quantidade maior de memória tem que ser o suficiente para ter tudo aquilo ali aberto de uma única vez. Se você tem pouca memória RAM, esses arquivos têm que ser mantidos no HD, levados à memória RAM para que o processador faça a execução. E depois, quando precisa de outra parte do programa, ele tem que consultar de novo no HD e colocar na memória RAM para executar. Essa troca, chamada de swap, causa muita lentidão na máquina. Então, se você estiver reparando que o seu computador está muito lento na hora de abrir um programa ou entre trocar de uma janela para outra, isso pode ser por conta da falta de memória no seu computador. Hoje em dia, para que você tenha uma máquina com
com fluidez suficiente para navegação de internet, por exemplo, 4 GB já é uma memória suficiente, básica, para a execução desses programas de navegação, um pacote Office, por exemplo. Então, 4 GB já é uma quantidade legal. Se você trabalha com edição de programas, o aconselhável é que você tenha mais memória, 16 GB, 32. Em casos de trabalhos profissionais, né, um computador que tem mais recurso, você pode ter até 64 GB de memória RAM no computador, ocasionando aí trabalhos maiores, né, você podendo trabalhar com programas profissionais da Adobe, por exemplo, para execução e criação de vídeos, edição. Esses programas exigem muita memória da máquina. Enquanto mais memória você tem, mais rápido você termina o trabalho. Isso vale também para smartphones, tablets, celulares, né, no modo geral, que cada vez mais exigem mais memória do hardware, né? 4 GB em um smartphone, por exemplo, também é o suficiente, né? Existem até outros dispositivos, né, mais caros, na faixa de R$2.000, R$3.000, que já tem um pouco mais de memória RAM. Então, isso também tem que ser verificado antes de comprar o dispositivo. Quando compramos um smartphone com 32 GB, quer dizer que ele tem mais memória que o meu PC com 4 GB? Rafael, essa é uma pergunta que muita gente faz. A pessoa compra um smartphone, viu na loja escrito smartphone 32 GB. Aí ele logo associa, poxa, meu computador só tem 4. Será que esse smartphone tem tanta memória assim, muito mais do que o meu PC? Veja bem, 32 GB em um smartphone está se referindo à parte de armazenamento de dados, como se fosse o HD do seu computador ou do seu notebook, e não a memória RAM. Geralmente, a informação de memória RAM do smartphone está no manual do dispositivo e não nessa parte de propaganda, onde eles puxam mais, levam mais a atenção aos 64 GB, 32, 16, para que a pessoa tenha a ilusão de que está comprando realmente um dispositivo que pode ser muito mais rápido do que o seu computador. É uma questão de marketing, acredito eu. As placas de vídeo têm memória própria ou compartilham a RAM instalada na placa-mãe? As placas de vídeo têm sua memória específica, mas não é em todo caso que isso acontece. Todo computador tem uma placa de vídeo, mas ela pode ser integrada ou pode ser uma placa off-board. O que seria isso? Uma placa de vídeo instalada em um barramento, uma expansão PCI Express 16X, por exemplo, tem a sua memória própria. E aí pode variar de placa de vídeo. 4 GB, 16, né? Uma quantidade depende muito aí da placa de vídeo. Claro que uma placa de vídeo com 8 GB ou mais é uma placa muito poderosa, bem cara. As placas de vídeo mais em conta são com 4 GB, mas isso não impede que o sistema use a memória RAM do computador para executar o vídeo. Se a memória da placa de vídeo não for suficiente, ele vai fazer uso também da memória RAM do computador. Porém, se você tem uma placa, como eu disse, PCI Express, numa porta de expansão do computador, você vai ter muito mais performance, porque você vai ter já a sua memória RAM interna, mais a memória da placa de vídeo. Por isso, ela tem sim uma quantidade específica que vai auxiliar aí. E outra coisa importantíssima são as nomenclaturas. Na placa de vídeo,
não é chamada DDR3, por exemplo. É GDDR3 ou GDDR5. As placas de vídeo mais novas usam também, né, dependendo do fabricante, uma memória chamada HBM2, que é uma evolução que pode ser adotada por todos os fabricantes aí no futuro. Muito bom, professor. Daqui a pouco você volta com mais explicações. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre os tipos de memória dos computadores. O Educação Tech volta já.